Olá, bem-vindos a mais uma série de vídeos do Web3 Escola. Nessa série vamos falar sobre o React. Mas o que é o React? Segundo o seu site oficial, o React é uma biblioteca de JavaScript para a construção de interfaces de usuário. O React ele não é um framework. Se a gente pensar numa estrutura do tipo MVC, Model View Controller, o React ele serve apenas para o view, apenas para construir a interação com o usuário. E no que o React é baseado? Isso aqui também é tirado da página oficial. O React é baseado em componentes. Está escrito aqui, com ele você pode criar componentes encapsulados que são capazes de gerenciar seu próprio estado. E então compor esses componentes para criar componentes mais complexos. Interfaces de usuários mais complexas. Bom, o que é um componente? Basicamente, um componente pode ser qualquer coisa. Um componente pode ser uma barra de navegação, pode ser um logotipo, pode ser o cabeçalho, pode ser o rodapé, ou pode ser um botão, ou até uma imagem dentro de um botão. Quem define o componente é quem está criando a aplicação. E você pode criar desde componentes bem atômicos, bem pequenos, até componentes complexos. Geralmente a gente cria componentes complexos colocando o componente pequeno e juntando esses componentes pequenos para criar esses componentes complexos que diz aqui a página oficial do React. Outra coisa, o React é um tipo de estrutura declarativa, é uma biblioteca com funções declarativas. O que é uma função declarativa? O que é a programação declarativa? Ela é diferente da programação imperativa. A programação declarativa é o tipo de função da seguinte forma. Um exemplo, me faça um sanduíche de queijo. Isso é um tipo de função declarativa. Você diz o que deve ser feito ao invés de dizer como algo deve ser feito. Já uma função imperativa seria algo do tipo: você quer dizer a mesma coisa para fazer um sanduíche de queijo, mas você diz algo do tipo: pegue 2 fatias de pão, pegue uma fatia de queijo, coloque agora a fatia de queijo entre as 2 fatias de pão. Veja que você está dizendo como deve ser feito, ao invés de dizer o que deve ser feito. Outra questão é, por que alguém aprenderia React? Quais são as vantagens de aprender React? Bom, aqui eu listei apenas 4. A primeira é que ele foi criado e mantido pela equipe do Facebook. Isso quer dizer que ele provavelmente tem uma longa vida. Ele está sempre em evolução, porque o Facebook tem que estar continuamente em evolução. Então o React ele não deve sair de linha em pouco tempo. Ele deve ter aí uma vida longa, pelo menos é o que a gente espera, e ele está sempre tendo melhorias. Bom, uma outra questão é que o React tem uma grande comunidade. Ele é muito utilizado, muitas pessoas utilizam, então você tem aí questões e respostas no Stack Overflow, por exemplo. Você tem muito material, muitos livros, muito conteúdo ao longo da internet. O React ele também tem um rico ecossistema. Quer dizer, o React ele é uma biblioteca, mas você tem aí módulos feitos por pessoas e equipes externas que geram esse rico ecossistema que se integram com o React. Outra coisa que ele é muito requisitado por empresas. Hoje em dia o React é muito utilizado, então você vê muitas ofertas de emprego onde é requisitado saber React. Então isso aí são 4 itens que mostram como é importante aprender React. Quais são os pré-requisitos para esse curso? Basicamente é saber o básico como HTML, CSS e JavaScript. Pelo menos o fundamental de HTML, CSS e JavaScript. E requer também que se conheça um pouco do JavaScript mais moderno, o ECMAScript 6, ES6. Ou pelo menos o 5, mas que saiba-se um pouco dessa abordagem mais moderna do JavaScript. Mesmo o que você não souber, eu vou tentar explicar ao longo do curso
Eu vou rever algumas questões de JavaScript, mas o quanto mais você souber, melhor. Bom, esse é o pré-requisito e na próxima aula a gente já vai ver o que é um elemento React. Até lá!